Almoço Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, bom dia pra você, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo. Tudo bom? Um bom dia falar com vocês nesse horário um pouco mais cedo. Fico assim, mais confortável pra gente conversar aí um pouco, ainda que a gente não traz assim a leitura de redes, uma leitura feliz, né, Rodolfo? É uma leitura que a gente traz, o assunto é o obituário do Paulo Gustavo, inevitavelmente, Rodolfo. Para contextualizar um pouco o ouvinte, o que foi a terça-feira ontem de redes sociais? Você tinha uma CPI com depoimento de um ex-ministro, ou seja, um oferecimento de caldo político. Você teve o Neymar jogando ontem. Você teve Flamengo jogando ontem. Você teve final de Big Brother ontem. E todos foram engolidos pela dimensão da morte do Paulo Gustavo. Que, Rodolfo, assim, em número, você vê a movimentação, não é só no número de hashtag que ele estava superando em determinado momento. Era o tipo de engajamento. Porque as pessoas, às vezes, veem a rede social muito com número, né? Aí o cara fala, pô, o Paulo Gustavo tinha 16 milhões de seguidores, a Juliette do Big Brother tinha mais seguidores, a Camila quase o mesmo número de seguidores, o Fiuk 4 milhões. Não basta um número de seguidores, mas sim quem vai interagir com esse tipo de notícia. E o Paulo Gustavo ontem teve interação de classe artística, de gente com milhões de seguidores. Você teve interação de políticos, ou seja, o assunto deu uma engolida nas redes e sensibiliza, Rodolfo, jovem, no melhor momento de carreira, consolidado, e inevitavelmente isso gerou uma comoção absurda no Brasil e nas redes sociais. Como era de se esperar, né? E olha que esse assunto, na verdade, Guto, do Paulo Gustavo, esse drama, essa angústia, essa expectativa, essa torcida durante muito tempo pelas pessoas para que ele pudesse se recuperar, já vem se estendendo desde a internação, né? E foi um movimento que se manteve muito alto e que, óbvio, como você disse ontem, a gente teve ontem um dia também muito pesado. Lembre-se que mais cedo, você também levantou dados disso, a gente teve um negócio inimaginável, uma tragédia, meu Deus do céu. O cara de 18 anos, um moleque, pega uma faca, entra numa escola na cidade chamada Saudade, no estado de Santa Catarina, mata duas professoras, uma de 30 anos, uma jovem, a outra de 20 anos, quase da idade dele. Mata outras 3 crianças de berçário até 2 anos de idade. Parece que não tinha qualquer ligação com as crianças, com a escola, nada. Invade, sei lá. O que explica isso? Ninguém consegue ou conseguirá. Talvez conseguirá, mas assim, não consegue encaixar na cabeça de alguém você destruir a vida de outras pessoas, de crianças, de bebês que não têm a menor noção nem do que está acontecendo. E um maluco que entra numa escola como aquela, isso também de manhã, antes ainda do Paulo Gustavo, também, óbvio, em comoção, tomou as redes sociais, né, Guto? Rodolfo, tomou, e foi uma coisa que, novamente, aquela coisa, a velocidade das redes. O assunto aconteceu num município que parece às vezes estar mais perto do Paraguai do que do Rio de Janeiro, e a gente estava sabendo em tempo real. Foi uma coisa assim, foi um esteio, foi o que você disse. Foi quase que um aperitivo para um dia pesado. Mas você tocou uma coisa muito importante, Rodolfo, que foi a questão de criança. E o Paulo Gustavo é uma coisa muito legal. Ele nunca quis pegar a relação dele lá com o marido e usar de bandeira, ou mesmo de bandeira para ele, ou de autopromoção. Sempre foi extremamente reservado, muito positivamente reservado. E, Rodolfo, no dia que ele vem à morte, a expressão dele sendo colocado como família, ao lado do marido, dos filhos, todo mundo desejando coisa boa, é de um volume de 15%. É quase que uma aceitação de parte da sociedade de um lado muito legal, dele como bom pai, dele ao lado do Tales, ou seja, não olhar mais com preconceitos. É claro, Rodolfo, eu não vou mencionar haters, eles não chegaram a 1% no caso do Paulo Gustavo, não merecem ser mencionados, não merecem essa dimensão. Eu prefiro olhar para esse pessoal que teve uma vibração tão positiva em relação de desejo de coisas boas ao filho dele, ao marido que fica, que foi muito interessante essa questão assim, de
família sendo colocado por pessoas talvez assim mais conservadoras, mas vendo aquele núcleo era uma família, assim, querendo você ou não, era uma coisa assim que foi um lado positivo que ele trouxe dessa mensagem bem legal no final. Ele que nunca quis ser bandeira de nada, Rodolfo, foi uma coisa que foi natural, foi a leitura das redes, vendo esse cara como imagem de bom pai que não faltava, né, Rodolfo? Mas nessa leitura, para finalizar, nessa leitura, o que você teve de porcentagem, de engajamento, enfim, nessa questão, por exemplo, do Paulo Gustavo mesmo, com assuntos muito fortes ontem à noite, BBB, Flamengo e outros nas redes sociais? Comparando, até a entrada, ele ficou durante toda a madrugada liderando as audiências de engajamento, não necessariamente de visualizações. O que é de engajamento? Era o número de pessoas que estavam compartilhando aquilo que estava ali. Foi uma coisa impressionante os engajamentos dele. Como foi? Você teve um discurso pesado e forte de Big Brother também, que divulgou. Agora, a linearidade que se manteve o Paulo Gustavo da hora do noticiário até durante a madrugada, ela foi um pouco além de hashtag de Twitter. E continua tendo busca, muita gente postando, ou seja, foi uma madrugada de condolências de um comportamento, Rodolfo, de gente que não o conhecia, ou seja, a participação foi, para te dizer assim, comparando de engajamento, foi 1,3 vezes o Big Brother de engajamento. Não vamos olhar números finais, ou seja, foi quase que o Paulo Gustavo, independente de números, sendo maior que uma atração naquela data que eles colocavam tão forte, ou seja, ele engajou mais pessoas que queriam falar sobre aquilo em números como é que se diz, de perfis, digamos assim, de influenciadores que estavam citando o assunto. Tá certo. Querido Guto, um abraço para você, até semana que vem. Rodolfo, um abraço, e a gente aqui manda um abraço para a família, para a mãe do Paulo Gustavo. Foram pessoas assim tão presentes na mídia aí, e quase que dividindo um pouco essa condolência, Rodolfo, e compreender que existe uma sensibilidade também por fato da Covid. O óbito dele não foi um óbito à toa, foi um óbito de uma pandemia, o qual todos nós podemos estar sujeitos ou de vir a óbito ou de perder um ente querido, ou seja, isso foi muito mobilizador nesse sentido, Rodolfo. Valeu, Guto, um abraço, até quarta-feira. Abraço para vocês, tchau, fiquem tchau. com Deus. Tchau, tchau.